Olá, turma. Vamos fazer mais uma correção das nossas atividades. Livro, página 70. Vamos começar com a questão 91. Em cada item, calcule a distância entre o ponto A e a reta R. Então, nós temos o ponto A, de coordenadas 2 e 2, e a reta R, que é 2y, mais x, menos 1 igual a zero. Nós temos a reta na forma reduzida, ou na forma geral. Então, nós vamos aqui identificar quais são os elementos que a gente precisa para encontrar essa distância. Então, nós precisamos encontrar o x e o y do ponto. Vou chamar aqui de x0 e y0. Então, o ponto A tem o x0 igual a 2 e o y0 também igual a 2. E a reta R está na forma geral, mas ela não está com os termos em seu devido lugar. O x deve ser o primeiro termo, tá? E o y em segundo termo, mas é observar que o A é o coeficiente do x, então o A vale 1. O B é o coeficiente do y, então o B vale 2. E o C é o termo independente, então o C vale menos 1. Então, substituindo a fórmula da distância entre um ponto e uma reta, vamos usar a equação geral da reta e substituir o x e o y do ponto nessa equação. Então, ax0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Então, observe que na parte superior nós temos a equação geral da reta. É só substituir o x0 e o y0 pelo valor do ponto A. E os demais números continuam sendo os mesmos da equação da reta. Lembrando que a reta deve estar na forma geral. Então, o valor de A é 1. Então, 1x. 1 vezes o valor do x. E o x vale 2. Mais 2y. 2 vezes o valor do y. Então, o y também vale 2. Mais o valor do c. E o c vale menos 1. Então, substituindo no lugar das letras, os valores. Dividido pelo valor do a ao quadrado, que é 1, mais o b ao quadrado, que é 2. Então, fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, fazendo as multiplicações e as potências, vamos obter. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 deu 4, mais o menos 1 dá menos 1. Teremos no denominador a raiz quadrada. 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4. Então, vamos fazer as continhas. 2 mais 4, 6, menos 1, 5. Então, vamos ter 5 dividido pela raiz quadrada de 5, pois 1 mais 4, 5. Como o denominador está com radical, tá dentro de uma raiz quadrada não exata, vamos racionalizar. Ou seja, nós vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador pela raiz de 5. Então, observe que o número raiz de 5 está em cima e embaixo, pois esse valor ele equivale a 1. Então, um número neutro multiplicado pelo que nós já temos. Então, isso aí não modifica o valor da resposta, e sim apenas a escrita desse número. Fazendo a multiplicação, 5 vezes raiz de 5 fica 5 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 25. Então, tira a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, 5 raiz de 5 dividido por 5. Vamos dividir o 5, que está fora do radical, pelo 5. Então, sobra o quê? Raiz de 5. Então, a distância do ponto A, reta R, é raiz de 5. Para a letra B, faremos a mesma coisa. Vamos identificar o x e o y, ou x0 e y0, pode ser dito assim. O x do ponto A é menos 1, o y do ponto A é 3. Os coeficientes de x, que é o A, é menos 3. O coeficiente de y, que é o B, é 1. E o termo independente, o C, é 6. Então, substituindo a fórmula, vamos ter AX, o AX0 mais BY0 mais C, substituindo cada um dos seus respectivos valores. Então, o A é menos 3 vezes o valor de x, que é menos 1. Mais o B, que é 1, vezes o valor de y, que é 3. Mais o valor de C. Isso dividido pela raiz quadrada. O A é menos 3, então menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, vamos obter
na parte do numerador, multiplica menos 3 vezes menos 1 dá 3, mais 1 vezes 3 é 3, mais o 6. O denominador é raiz quadrada, menos 3 ao quadrado dá 9, positivo, pois todo número negativo elevado à potência par, a expoente par sempre vai virar positivo, então menos 3 ao quadrado é 9, mais 1 ao quadrado é 1. Então, fazendo a soma no numerador, vai dar igual a 12. O denominador vai dar raiz quadrada de 10. Novamente, racionalizando, multiplica pela raiz quadrada de 10. Observe que a mesma raiz do denominador vai ser colocada no numerador e denominador. Isso é racionalização. 12 vezes 10, raiz de 10 vai dar 12 raiz de 10. E raiz de 10 multiplicado pela raiz de 10 dá raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, sempre quando multiplicarmos, o que vai acontecer? Nós vamos eliminar o radical e manter o radicando, que é o número que está dentro da raiz. Como o 12 e o 10 dá para dividir por 2, nós vamos simplificar essa fração. Então, dividindo 12 por 2 dá 6, vai ficar 6 raiz de 10, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, nós teremos a resposta simplificada. Para a letra C, foi dado o gráfico. Nós não temos o ponto e a equação da reta em si. Nós vamos ter que encontrar a partir do gráfico, pelas informações que nós temos no gráfico, o valor do coeficiente angular, escrever a reta, identificar o ponto que nós vamos calcular a distância em relação a essa reta. Então, no gráfico, o que nós temos? Nós temos o ângulo de inclinação. Através do ângulo de inclinação, que é o ângulo que está marcado lá no gráfico, o ângulo de 45 graus, nós vamos calcular o coeficiente angular, que é o m. O m é a tangente de 45 graus. Ou seja, a tangente de 45 graus, já foi passado para vocês em aulas anteriores, tá? O m quer dizer que é a tangente de 45 graus, e a tangente de 45 graus é 1. Identificamos um ponto na reta. Esse ponto eu vou chamá-lo de um ponto P. Observando na reta, esse ponto está no eixo X, em cima do número 1. Isso quer dizer que o X vale 1 e o Y vale 0. Quando um ponto está no eixo X, o Y sempre vai ser 0. E o X é o número onde o ponto está localizado no eixo X. Então, a partir do coeficiente angular e de um ponto de uma reta, nós podemos equacionar essa reta. Podemos usar a equação fundamental da reta, que é y menos y do ponto, igual a m, que multiplica x menos x do ponto. Esse y do ponto é desse ponto P. O x do P é 1 e o y do P é 0. Então, equacionando a reta, vamos obter y menos y do ponto, que é 0, vai ficar y menos 0, igual ao coeficiente angular m, que é 1, que multiplica x menos x do ponto. X do ponto é 1 também. Então, vamos fazer aqui a multiplicação para tirar o parêntese. Então, nós temos que y menos 0 vai ficar y. E 1 vezes x é x, e 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, nós temos aqui y igual a x menos 1. Isso é uma equação na forma reduzida. Vamos só escrever na forma geral. X menos 1, passar o y para o segundo membro. Vamos passar o y para juntar com o x menos 1. Então, vai ficar x, como passei for o y, vai ficar menos y, menos 1 igual a 0. Então, a equação na forma geral, com o x primeiro, depois o y e depois o termo independente. Observamos nessa equação que o a, o coeficiente de x é 1, o b, que é o coeficiente de y, é menos 1, e o c é menos 1 também. Então, aqui são os valores de a, b e c. Então, vamos equacionar, vamos calcular a distância do ponto A, que está também no gráfico. Esse ponto está no eixo Y, então o x desse ponto é 0, e o y é o número 2, é o número que está localizado o ponto está localizado no número 2, no eixo Y. E a reta que nós já equacionamos, que é x menos y menos 1 e 0. Então, a distância entre o ponto A e a reta R vai ser igual o AX0. Quem é o X0? O X0 é o X do ponto A que eu quero calcular a distância. Então, o X0 é 0. B, Y0, o Y0 é 2. Então, B vezes
2, mais o C. Então, o A e o B e o C são os números da equação da reta. Então, o A vale 1, então 1 vezes 0, menos o B, que é o B é menos 1, vezes o Y, que é 2, mais o valor do C, e o valor do C é menos 1. Então, ficou 1 vezes 0, menos 1 vezes 2, menos 1. Dividido pela raiz quadrada. O A ao quadrado, o A é 1, então 1 ao quadrado. Mais o B ao quadrado, o B é menos 1, então menos 1 ao quadrado. Fazendo as multiplicações, 1 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 2 dá menos 2 e menos 1. 1 ao quadrado é 1, a parte do denominador aqui embaixo, menos 1 ao quadrado também é 1. Então, vamos obter menos 3, porque menos 2 e menos 1 soma e conserva o sinal, e raiz quadrada de 2 aqui embaixo. Então, como está em módulo, é para obter o número sempre sem o sinal. Então, tá menos 3, vai ficar 3 positivo, dividido pela raiz quadrada de 2. Observe que, novamente, nós vamos racionalizar. Repete a raiz quadrada de 2, tanto no numerador como no denominador, e multiplica. 3 raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 4, pois 2 vezes 2 dá 4. Tirando a raiz quadrada de 4, vai ficar 3 raiz de 2 dividido por 2. Como aqui não tem como a gente simplificar, ou seja, não dá para você dividir 3 por 2 o número inteiro. Então, não é conveniente a gente fazer isso. Poderia dividir 3 por 2, daria 1,5. Mas jamais você pode dividir o 2 que está dentro da raiz quadrada pelo 2. Isso não pode ser feito porque o 2 que está dentro da raiz quadrada não equivale a 2. Porque a raiz quadrada de 2 não é 2. Tá? Então, não tem como a gente fazer essa divisão. Letra D. Também temos o gráfico. Nesse gráfico, nós temos a reta R e temos 2 pontos nessa reta. Eu vou chamar de ponto B e ponto C. Ponto B, eu vou identificar como sendo o ponto que está no segundo quadrante, menos 4 e 3. E o ponto C é o ponto que está no quarto quadrante, que é 1 e menos 1. Com esses 2 pontos, nós vamos equacionar a reta R, fazendo primeiro o cálculo do coeficiente angular. Como é que se faz o cálculo do coeficiente angular através de 2 pontos? A gente faz a diferença entre os y desses 2 pontos, dividido pela diferença entre os x desses 2 pontos. A ordem a gente escolhe. Eu vou escolher o C primeiro. Então, y de C menos y de B, que é menos 1, menos o y de B, que é 3. Então, menos 1 e menos 3. X de C é 1. X de B menos 4. Vai ficar 1 menos 1 menos 4. Vai fazer um jogo de sinal aqui. Então, menos 1 e menos 3 dá menos 4. E 1 menos 1 menos 4, menos e menos dá mais. Então, 1 mais 4 dá 5. Então, o coeficiente angular vai ficar menos 4 quintos. E vamos equacionar a reta R pela equação fundamental. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Como nós temos 2 pontos na reta, a gente vai precisar apenas de um. Escolhe esse ponto e equaciona. Eu vou escolher o ponto C. Eu vou substituir no lugar do y0 e do x0. Então, vai ficar y menos o y0. E o y0 do ponto C é menos 1. Igual ao m, que é menos 4 quintos, que multiplica x menos x0. x0 é o x do C, x0 é 1. Então, vai ficar assim depois que fizer as contas. Y menos o menos 1 vai ficar mais 1. O menos 4 vai multiplicar pelo x, vai ficar menos 4x. Menos 4 vai multiplicar pelo menos 1, vai ficar mais 4. E vou conservar o 5 no denominador. Esse 5, tá? Nós vamos fazer o quê? Ele vai voltar multiplicando pelo y e pelo mais 1, para tirar o denominador 5, a operação inversa da divisão, multiplicação para o lado oposto. Então, vai ficar 5 vezes y dá 5y, mais 5 vezes 1 dá 5. Igual ao segundo membro, vai ficar menos 4x mais 4. Ou seja, aqui nós fizemos a multiplicação por 5, para tirar esse 5 do denominador. Então, organizando a nossa equação, colocando ela na forma geral, eu vou trazer o 4x, está negativo, para o primeiro membro, vou mudar o sinal. Então, vai ficar 4x positivo, mais o 5y, mais o 5, menos o 4 que eu estou trazendo do segundo membro para o primeiro membro e deixando no segundo membro o 0. Ou seja,
Eu tirei todos os números que estavam no segundo membro e trouxe para o primeiro membro, fazendo a operação inversa. Juntando o 5 e o menos 4, vamos obter aqui 4x mais 5y mais 1 igual a zero. Então, agora nós temos a equação da reta e vamos olhar novamente no gráfico e ver que lá no gráfico nós temos um ponto que está fora dessa reta, que eu vou chamar de ponto A, que está localizado no x4 e o y menos 2. Está no quarto quadrante fora da reta E. Então, através desse ponto, eu vou calcular a distância desse ponto para a reta E. Novamente, usando a forma. A distância entre o ponto e a reta é A, que multiplica o x, mais o b, que multiplica o y, mais o c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado, mais b ao quadrado. Que é o a, é o número que multiplica x, então 4. E o x é o x do ponto, 4 também. Mais o b que multiplica o y, então o b é 5. E o y é o menos 2, então vai ficar 5 vezes menos 2. Mais o c, e o c vale 1. Dividido pela raiz quadrada do a mais o b. O a é 4 ao quadrado, mais o b 5 ao quadrado. Então, fazendo a multiplicação, 4 vezes 4, 16. 5 vezes menos 2 dá menos 10, mais o 1. Calculando as potências, 4 ao quadrado é 16, mais 5 ao quadrado dá 25. Então, vamos ter no numerador 16 menos 10, 6, 6 mais 1, 7. E no denominador, vamos ter raiz quadrada de 41. Novamente, racionalizando, multiplica 7 vezes raiz quadrada de 41. Raiz quadrada de 41 vezes raiz quadrada de 41, nós vamos multiplicar e tirar a raiz quadrada. Então, exatamente 41. Como aqui não tem como simplificar, lembrando que o 41 que está dentro da raiz quadrada, ele não divide pelo 41 que está fora, pois tem valores diferentes, não é o mesmo valor. Essa questão 92. Dadas as retas de equações, y igual a 4x mais 2 e menos 2x mais 1 meio de y mais 3 igual a zero, responda. A. Essas retas são paralelas? Então, para responder se duas retas são paralelas, nós devemos observar se elas têm o mesmo coeficiente angular. Como uma das equações já está na forma reduzida, basta a gente escrever a outra também na forma reduzida e comparar os coeficientes angulares, ou seja, o número que multiplica o x, mas as equações devem estar na forma reduzida. Então, a primeira já está. Então, o m da primeira equação, que eu vou chamar ela de r, o m é 4, que é o número que multiplica x. A segunda equação, eu vou chamar de s. E vamos organizar essa equação. Então, menos 2x mais 1 meio de y mais 3 igual a zero. Vamos passar o 2x para o segundo membro, trocando o sinal. Então, fica 2x positivo. E o 3, trocando o sinal, fica menos 3. Observe que nós temos um meio de y. Então, esse 2, ele está dividindo, ele deve passar multiplicando os dois números do segundo membro. Então, vai ficar y igual a 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, nós temos aqui a equação na forma reduzida também. E veja que o valor do coeficiente angular, que é o número que multiplica x, é igual a 4 também. Portanto, essas retas, elas são paralelas. Letra B. Então, como essas retas são paralelas, então a distância entre essas retas é a mesma em qualquer ponto para sua projeção ortogonal de uma reta para a outra. Então, nós vamos poder calcular a distância entre essas duas retas. Então, voltando às retas para a forma geral, vamos obter o seguinte. Voltando às retas na forma geral, vamos ter menos 4x, voltando, né? Mais o y, menos 2 igual a zero. E a s, menos 4x, mais o y, mais 6 igual a zero. Então, colocando elas na forma geral, para a gente estar trabalhando a distância. Então, para a distância em duas retas paralelas, em vez de usar a forma da distância entre um ponto e uma reta, a gente vai usar a forma da distância entre reta e reta. Isso é aplicado nas retas paralelas. Como o a e o b são os mesmos valores nas duas equações, pois elas são paralelas,
A gente vai trabalhar apenas com o valor do C no numerador dessa fração. Então, a gente vai pegar o C da reta R e o C da reta S. Nós vamos chamar de C e C', para diferenciar que são números diferentes. Retas paralelas têm o valor do C diferente. Então, C da primeira reta é menos 2. O C da segunda reta é o 6. Então, vai ficar menos 2 menos o 6. E vamos dividir pelo A ao quadrado mais o B ao quadrado. Quem é o A? O A é o menos 4, que é o número que multiplica x. E o B é o número 1, que é o número que multiplica y. Vai ficar menos 2 e menos 6 dá menos 8. Menos 4 ao quadrado, 16, mais 1 ao quadrado é 1. Então, menos 8, o módulo de menos 8 é 8, e raiz quadrada de 16 mais 1 dá 17. Racionalizando, 8 vezes raiz quadrada de 17 dividido pela raiz quadrada de 289. Isso vai dar 17 também. Então, a resposta é 8 raiz quadrada de 17 dividido por 17.